Você sabia que pode ser maior que Jesus Cristo? Sim, isso mesmo que você ouviu. Pode soar como algo inacreditável, até mesmo absurdo, mas essas palavras não são minhas, são do próprio Jesus Cristo. E antes que você perca essa oportunidade de se inspirar e mudar sua vida, já deixe o seu like e inscreva-se no canal Entre Astros e Almas, para não perder mais conteúdos transformadores como este. Agora, prepare-se para essa viagem, se ajeite no sofá que nós vamos começar. Em João 14:12, ele nos deixou uma promessa que desafia a nossa compreensão. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. Agora eu pergunto, você acredita? Talvez neste momento você esteja pensando, uma pessoa cheia de falhas, poderia superar o Filho de Deus? E a resposta é simples, mas desafiadora, seguindo os passos que ele deixou. Jesus não apenas caminhou por este mundo, ele traçou um caminho para que pudéssemos seguir. Um caminho de amor incondicional, perdão ilimitado, bondade inesgotável, coragem inabalável, paciência exemplar e fé absoluta. E agora, vamos juntos explorar os passos que ele deu e que você também pode dar para se tornar maior, não em glória, mas em impacto. E é importante relembrar que podemos ser maiores que ele, mas isso está longe de ser fácil. Não vá achando que vai terminar de assistir ao vídeo e magicamente se tornar alguém grandioso. Claro que não. Essa jornada não é feita de palavras vazias ou desejos superficiais. É feita de ações transformadoras, de escolhas conscientes e de uma mudança profunda no coração. As atitudes que você verá durante este vídeo não são apenas exemplos, mas desafios que vão testar sua fé, sua coragem e sua determinação. Ele mesmo foi testado, por que você não seria? Ser maior que o maior ser de luz que já caminhou por esta terra exige esforço, sacrifício e um compromisso inabalável com o amor e a justiça. Você está pronto para aceitar essa missão? Nesse início, é importante relembrar brevemente na infância e juventude humilde de Jesus Cristo. Uma fase que moldou quem ele seria. Imagine crescer sob a sombra da pobreza, perder o pai, José, e assumir responsabilidades enormes desde cedo. Ele precisou lidar com dificuldades financeiras, cuidar dos irmãos mais novos e ainda carregar no coração a missão divina que sabia estar por vir. Não eram apenas desafios comuns, eram provações que poderiam ter esmagado qualquer pessoa. Mas não Jesus. Ele encarou tudo com uma força que transcende o humano, provando que mesmo os maiores obstáculos podem ser superados com fé, determinação e coragem. Os desafios que ele enfrentou são como os nossos, mas a maneira como ele os superou nos ensina o que significa viver com propósito e resiliência. Vamos mergulhar agora em algumas passagens que revelam os exemplos que Jesus nos deu. Exemplos que, se tivermos a coragem de seguir, podem nos conduzir a um caminho transformador, repleto de desafios e conquistas espirituais. Cada passo exige coragem, fé e determinação, mas o prêmio é uma vida plena e alinhada com o propósito divino. Imagine isso. Um homem rejeitado pela sociedade, coberto de feridas, considerado impuro e indigno de qualquer toque humano. Era um leproso. Mas quando ele se aproximou de Jesus, implorando por cura, o que ele fez? Jesus não apenas falou palavras de conforto, ele o tocou. Você consegue entender isso? O Filho de Deus tocou quem ninguém ousava sequer olhar. E ao fazer isso, ele mostrou o que é amar incondicionalmente. Amar sem barreiras, sem preconceitos, sem limites. E você? Teria essa mesma coragem? Como você lida com situações em que o outro precisa de acolhimento, mas tudo ao seu redor diz para se afastar? Começar por essa mudança, o simples ato de estender a mão para quem precisa, é um bom caminho para trilhar o exemplo deixado por ele. E o que dizer da coragem? Imagine estar em um barco em meio a uma tempestade violenta. O vento uiva, as ondas se levantam como montanhas, e o desespero toma conta de todos ao redor.
Até os pescadores mais experientes, homens acostumados ao mar, estão em pânico, clamando por socorro. É o caos absoluto. Mas em meio a tudo isso está Jesus. Ele se ergue com serenidade, sem hesitação. Com uma voz firme ele ordena: acalme-se. E como por um milagre, porque de fato foi, a tempestade se dissolve, o mar se aquieta e a paz reina novamente. Essa cena não é apenas sobre um evento milagroso, é sobre a coragem que Jesus nos chama a ter em nossas próprias tempestades. Ele nos ensina que, quando tudo parece perdido, a fé pode ser a âncora que nos mantém firmes, maiores que o medo que nos cerca. Quando sua bondade transborda, as forças da natureza o reconhecem e automaticamente o respeitam. Elas escutam a sua ordem e obedecem. Imagine o impacto de viver com essa integridade e confiança divina, capaz de mover até os elementos mais incontroláveis ao nosso redor. Mas Jesus não parou aí. Ele não apenas falou de bondade, ele a viveu. Quando uma multidão faminta o seguiu até um lugar deserto, ele não disse: não tenho nada para dar. Em vez disso, ele pegou 5 pães e 2 peixes e, com isso, alimentou milhares. Pense nisso. A bondade de Jesus não era limitada pelo que ele tinha em mãos, mas expandida pelo que ele tinha no coração. Cristo não só alimentava o corpo, mas também o espírito das pessoas. Sua presença, suas palavras e suas ações ofereciam um alimento que saciava algo muito mais profundo. Uma fome de fé, de esperança e de conexão com o divino. Era como se até mesmo a natureza ao redor reconhecesse essa bondade, respeitando e engrandecendo o impacto de seus atos. Sua paciência também é um exemplo que nos desafia profundamente. Imagine, os discípulos, homens que caminhavam ao lado do próprio Filho de Deus, discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Que cena frustrante, ao mesmo tempo reveladora. No lugar de repreendê-los com severidade, Jesus escolheu outro caminho. Com paciência divina, ele os ensinou que a verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço. Ele não apenas falou, mas demonstrou, ajoelhando-se para lavar os pés de cada um deles. Uma lição prática que inesquecível. E você teria essa mesma paciência? Hoje, mal conseguimos ter paciência com as coisas simples da vida. Uma fila que demora, um erro alheio, ou até uma situação que foge ao nosso controle. Jesus nos desafia a ir além, a olhar para os outros com compaixão e humildade. Ele os lembrou e nos lembra hoje que o caminho para a verdadeira grandeza é uma jornada de humildade, abnegação e amor em ação. Quem deseja ser grande deve primeiro aprender a servir com o coração, colocando os outros acima de si mesmo, assim como ele fez. E o Getsemane? Ah, o Getsemane, o lugar onde Jesus enfrentou a maior batalha de sua vida. Ele sabia que a cruz estava próxima. Ele sabia do sofrimento que o aguardava. Ele orou ao Pai com tanta intensidade que seu suor tornou-se como gotas de sangue. E mesmo assim ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a fé inabalável que ele nos ensina a cultivar, mesmo quando o futuro parece sombrio. E quando viu o templo, a casa de Deus, sendo transformado em um mercado, Jesus não ficou calado. Ele não desviou o olhar, nem hesitou. Movido por uma indignação santa, ele agiu com firmeza, expulsando os mercadores e declarando com autoridade: minha casa será chamada casa de oração. Imagine a força desse momento. Não foi apenas uma atitude de protesto, mas uma declaração poderosa de justiça. Ele nos ensina que há momentos em que o silêncio não é uma opção. Fazer o bem e lutar pelo que é certo exigem coragem, mesmo que isso signifique enfrentar aqueles que se beneficiam do erro. E você? Que justiça tem praticado? Será que tem sido a justiça relativa, moldada pelos seus próprios interesses, ou a justiça absoluta, aquela que reflete o bem maior e a verdade? Quando você age com bondade e retidão, você ecoa essa força transformadora de Cristo, capaz de impactar
tudo ao seu redor. Agora, imagine Jesus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos. O Mestre, o Rei dos Reis, agindo como um servo. Isso é humildade em sua forma mais pura. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não está no título que carregamos, mas nas pessoas que servimos. E você? Como tem lidado com a humildade no seu dia a dia? É fácil servir quando é conveniente, mas e quando o orgulho fala mais alto? Será que você consegue abaixar a cabeça e se colocar a serviço daqueles que mais precisam, mesmo que isso desafie sua vaidade ou suas expectativas? Começar por essa mudança, aprendendo a valorizar o ato de servir com o coração, é um caminho poderoso para seguir o exemplo que Jesus nos deixou. E quando a mulher adúltera foi trazida até ele, cercada por homens prontos para apedrejá-la, imagine o clima de tensão naquele momento. O som das pedras sendo seguradas com firmeza, os olhares de julgamento, a mulher ali, envergonhada, tremendo de medo. Jesus olhou para aqueles homens e, com a serenidade que só ele possuía, disse: "Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra." Aquelas palavras não apenas pararam a violência, mas também ecoaram como um espelho para cada um ali. Jesus nos ensina que misericórdia é maior que julgamento e que o amor é mais poderoso que a condenação. E você? Como age diante das falhas dos outros? Será que tem sido rápido em julgar, esquecendo das suas próprias imperfeições? Ou será que consegue encontrar no amor e na compaixão o caminho para lidar com os erros? Começar a olhar para o outro com misericórdia pode ser o primeiro passo para transformar não apenas quem você é, mas também o mundo ao seu redor. E os 40 dias de jejum no deserto da Judéia? Pare para pensar no sacrifício imenso que isso representou. Um período em que ele enfrentou fome, solidão e tentações profundas. Mas também um tempo de preparação espiritual e conexão divina. Você consegue visualizar o nível de entrega necessário para suportar tudo isso? Agora, pense. Como você enfrenta os seus momentos de provação? Será que consegue buscar a força que vem da fé, mesmo quando tudo parece difícil? Ou será que você mal consegue ficar sem comer por um curto período, sem falar a todo momento ou opinar mesmo quando ninguém pediu? Os 40 dias de Jesus no deserto são um convite para refletirmos sobre a importância de nos afastarmos das distrações do mundo para ouvir a voz de Deus. Talvez não seja um jejum literal, mas aprender a controlar nossos impulsos e buscar momentos de introspecção em meio ao caos da vida moderna pode ser um primeiro passo poderoso para uma transformação verdadeira. E por fim, imagine só o peso emocional, a dor física, a humilhação pública de estar pendurado em uma cruz, cercado por inimigos que zombavam dele. Qualquer um de nós sentiria raiva, ódio ou desejo de vingança. Mas o que Jesus fez? Ele olhou para aqueles que o crucificavam e disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Você consegue imaginar a magnitude desse perdão? Esse é o perdão que ele nos convida a praticar, mesmo quando tudo em nós grita pelo contrário. Por fim, Jesus nos mostrou o que significa obedecer ao propósito divino. Ele carregou sua cruz até o Calvário, aceitando a morte para cumprir a vontade do Pai. Esse é o tipo de obediência que transforma o mundo. A disposição de sacrificar tudo pelo que é justo e verdadeiro. Bom, eu avisei no começo que não seria fácil. Quantos exemplos Jesus nos deixou, não é? Cada um deles, uma lição viva, um desafio constante. Jesus nos mostrou que amar sem limites, perdoar sem reservas e ter coragem diante das tempestades da vida são os passos necessários para trilhar o caminho que ele nos indicou. Ele não nos chamou à perfeição instantânea, mas a uma jornada de crescimento e transformação. Cada ato de amor que escolhemos, cada perdão que concedemos e cada coragem que encontramos são passos que nos levam a sermos maiores em impacto, não em glória, mas em serviço. E você?
Está disposto a dar esses passos, mesmo sabendo que o caminho é árduo? E agora eu pergunto novamente: você acredita que pode ser maior que Jesus Cristo? Ele acredita em você. Ele deu tudo para que você pudesse trilhar esse caminho. Mas não desanime. Como começar? Simples, pelo começo, dê o primeiro passo. Comece hoje sendo uma pessoa melhor. Só o fato de estar aqui assistindo a este vídeo já mostra o quanto você quer se melhorar. Jesus Cristo ama você e acredita em você. Basta começar. Se esta mensagem tocou você, compartilhe-a com o mundo. Vamos juntos espalhar essa luz e trilhar o caminho que ele nos mostrou. A jornada é difícil, mas a recompensa é eterna. Está pronto para começar? Agradecemos por ter assistido até o final. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem você ama. Vamos espalhar essa mensagem para transformar vidas. Até breve e nos encontramos no próximo vídeo.